O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas, em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossa Senhora de Nazaré, São João Batista, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nesses tempos nos quais nós vivemos, nunca ouvimos tanto falar em misericórdia. No entanto, a nossa compreensão acerca da misericórdia é muitas vezes equivocada. Como assim? Como se misericórdia fosse, como se Deus desse para nós uma carta branca para a gente pecar à vontade. Não tem problema nenhum. Estamos falando de misericórdia, no entanto, estamos esquecendo de lembrar as pessoas sobre conversão, sobre mudança de vida. Então, aquele que é misericórdia nos chama à conversão, à mudança de vida. Nós devemos tomar medidas contra o pecado. Pecado não é brincadeira, é algo sério, é o crime de lesa majestade. Ofendemos aquele que é o maior, Deus. Em primeiro lugar, o pecado é desobediência a Deus. E meus irmãos, o que nós estamos percebendo no mundo, as pessoas se habituaram ao pecado. Canonizaram o pecado, acham que é normal. Não, depois eu vou lá e me confesso com o padre. Se você planejar pecar para depois se confessar, não venha não, porque não há contrição. Eu devo confessar a partir da ideia de que o pecado foi algo inevitável, mas não algo que eu imaginei. Eu vou faltar à missa nesse domingo, aí domingo que vem eu me confesso e pronto, estou de boa. Para que a absolvição seja válida no sacramento da confissão, deve haver no penitente contrição, um sincero arrependimento.
Mas a pessoa que planeja pecar, depois eu vou lá me confessar, ela não vai ter contrição interna no coração. Santo Afonso Maria de Ligório dizia que se o homem tivesse consciência do que é pecado, ele evitaria o menor pecado. Queridos irmãos, não vamos achar que é normal. Vivamos na presença de Deus, iluminados pela sua graça, procuremos viver uma vida irrepreensível diante do Senhor. Lembremos que um dia teremos que prestar contas a Deus por tudo. Nada vai passar despercebido. Escutem só, nada vai ser colocado debaixo do tapete. Por isso que quando nós nos confessamos, nós dizemos ao sacerdote: até por aqueles pecados que eu não lembro, Padre, por eles também eu peço perdão. Queridos irmãos, eu falo isso para vocês porque nós escutamos o Evangelho segundo São Mateus. Jesus falava assim para os discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular sós contigo. Nós estamos falando de uma igreja que acolhe a todos. Mas não está certo deixar a pessoa no erro. A igreja acolhe a todos, como Santo Ambrósio chamava a igreja de a casta meretriz, no sentido de que ela acolhe a todos, mas uma vez aqui dentro, a pessoa tem que se converter. Olha, esse povão do mundo, que não vem à igreja, que não reza, eles não têm consciência do pecado. Sabe por quê? A consciência não foi formada na palavra de Deus. Alguém que lê as Santas Escrituras, que lê o catecismo da Igreja Católica, que vem à missa e ouve uma pregação séria, não esse passar de pano de muitos sacerdotes, um passar de pano no pecado de muita gente, a pessoa tem consciência clara do pecado. Tem pecados, professor, que se eu cometer, eu choro, eu vou ficar inquieto, espernear, enquanto eu não me confessar. Agora, esse pecado que o mundão aí comete, eles não estão nem aí. Eles colocam a cabeça no travesseiro e dormem tranquilamente à noite. Mas o que adianta tapar o sol com a peneira? Eu esconder uma doença só para eu ficar tranquilo. Sabem por que muitos não vêm à igreja ou abandonam a igreja quando começam a cometer pecados mortais? Porque não querem ser incomodados. Quando eu vejo alguém se afastar da igreja, eu digo: ele está cometendo pecado mortal. A pregação vai incomodá-lo. A palavra de Deus vai incomodá-lo. E é para incomodar mesmo. Se não for para se converter, é perda de tempo estar aqui. Porque Jesus falou que muitos que falavam no nome dele serão excluídos no dia do julgamento. Muitos dirão para mim naquele dia: Senhor, Senhor, mas eu fiz o bem, eu dei esmolas, eu falei no teu nome. Que às vezes a gente acha que dá uma cesta básica, pronto, se dá por descontado minha religião. Eu não preciso ir em missa, eu não preciso ir em igreja, já faço o bem. E o Senhor dirá a esses: nem vos conheço, afastai-vos de mim. Então, queridos irmãos, eu digo assim, que o inferno está cheio de católicos, mas não por serem católicos, mas por terem sido péssimos católicos, maus católicos. Portanto, nós devemos pregar acerca do que é pecado, para que as pessoas tenham consciência. Como nós escutávamos na primeira leitura, eu devo advertir o meu irmão sobre o abismo no qual ele poderá cair. Deus vai cobrar
de mim, de você, que não advertiu o fiel. Às vezes a gente quer uma chancela para o nosso pecado. Olha como esse padre fala bem, esse bispo, esse papa falam bem. Ou seja, não me provocam, então tá bem. É assim que eu quero um cristianismo. Faltar a missa no domingo para ficar na minha roça, eu quero que o padre diga que isso não é pecado. Se o padre disser que não é pecado, Deus vai cobrar dele, porque é pecado sim. Não sou eu, o padre, nem um padre, que tem a medida do pecado. Lembram quando Adão e Eva foram tentados por Satanás? Satanás disse assim: olha, no dia que vocês desobedecerem a Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. O que o diabo queria dizer com isso? São vocês que vão dizer o que é certo e o que é errado, não é Deus não. Não é Bíblia, não é catecismo da igreja. São vocês que vão dizer, bem, eu nessa situação, faltar a missa do domingo, viver no adultério, eu acho que isso não é errado, o tal do achismo, eu acho. Foi o que o diabo disse para Eva, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Eu viver do jeito que eu quero, roubar, adulterar, mentir, eu não acho que isso é errado. Tirar um pouquinho para mim, desse montante, né, na vida da política, eu não acho isso errado. Tem a história do roubou, mas fez, e a gente ainda acha que isso é correto. Muitos de nós medimos os outros com a nossa régua. Eu estou na mesma situação de pecado, eu penso da mesma maneira, então, quem sou eu para julgar os outros? Alguns ainda dizem assim. Olha o que diz o profeta na primeira leitura. Quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e tu não lhe falares, advertindo-o a respeito de sua conduta, o ímpio vai morrer por própria culpa, mas eu pedirei contas da sua morte. Mas se advertires o ímpio, a morte aqui é espiritual, mas se advertires o ímpio a respeito de sua conduta, para que se arrependa, e ele não se arrepender, o ímpio morrerá por própria culpa, porém tu salvarás a tua vida. Se o teu irmão, dizia Jesus no Evangelho, pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular sós contigo. Não faz estardalhaço, juízo temerário. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida, sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Estão percebendo 3 passos para tentar tirar uma pessoa do pecado? Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Queridos, vocês já escutaram alguém dizer assim? Eu não vou mudar de vida. Um dia alguém aqui disse, eu vou continuar a mesma pessoa. Não tem a tal de síndrome de Gabriela? Como é que é? Nasci assim, vou viver assim. Tem uma música aí, síndrome de Gabriela, e vou morrer assim. Olha o que o Senhor diz. É assim, então? O perdão dos pecados, para quem é? Para quem sinceramente se arrepende. Agora, se você diz que vai continuar assim, que não vai fazer esforço nenhum para mudar de vida, olha o que Jesus fala aqui, que seja tirado da comunhão da igreja. Há alguns dias, nós escutávamos Jesus dar as chaves a Pedro e dizer para ele, eu te darei as chaves do reino dos céus. O que tu ligares na terra será ligado nos céus, o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Se eu estiver na igreja, eu estou em comunhão com Deus. Se eu estiver fora da igreja, eu não estou em comunhão com Deus. Eu não estou inventando, é o Evangelho quem está falando. Geralmente, essas pessoas que pensam, eu não preciso de igreja, é que dizem isso. Olha, eu creio em Deus, não igreja.
Eu não preciso de igreja para estar em comunhão com Deus. Foi o próprio Deus que criou e elegeu a igreja como instrumento para chegar até Ele. E eu orgulhosamente, como na Torre de Babel, quero chegar aos céus sem a igreja. Isso é terrível. Queridos, irmãos, estudem a história da igreja e vejam que os imperadores, eles tremiam na base quando o Papa ameaçava com a excomunhão. Ao longo da história, quantos papas excomungaram imperadores que se comportavam inadequadamente, temiam a Deus. Vixe Maria, ficar fora da igreja. O que é estar fora da igreja? Eu não poder receber sacramento nenhum, nenhum mesmo. Não poder me confessar, ser absolvido, não posso participar da Eucaristia. Inclusive, quem comete aborto, não só a pessoa que mata a criança no seu próprio ventre, mas um médico que te receita o remédio, ou um amigo que te receita, estão tudo fora da igreja. É o chamado a excomunhão lata sentença, automática. Não precisa nem o padre saber, Deus sabe, a pessoa já está fora da comunhão da igreja. Uma pessoa que morre excomungada, ela não vai para o céu, ela vai para o inferno. É verdade. É a morte mais triste. Uma pessoa que foi excomungada, nem um sacerdote pode ir lá fazer orações e nem missa pode ser oferecida por ela. Aconteceu há muitos anos, talvez aqui muitos nem eram nascidos ainda, em Cametá, que o filho de uma autoridade do município entrou na igreja, jogou as hóstias no chão, usou as âmbulas como taças para cerveja, fez excrementos sobre as hóstias. O bispo da época fez uma missa em desagravo e leu também uma carta que excomungava tanto a autoridade do município quanto o filho da autoridade. Meus irmãos, alguém que passa por isso deve num instante fazer penitência, pedir perdão, porque está fora da comunhão da igreja. Interessante. Alguém podia, olha, Jesus ele tem uma igreja só. Qual é o nome da igreja de Jesus? Católica. Católica, apostólica, romana, não tenham medo de dizer isso. Porque se Jesus tivesse mais de uma igreja, se eu te excomungasse, professor, que eu não tenho essa autoridade, só o bispo e o papa. E em casos sérios, esse poder não pode ser usado arbitrariamente. Ah, não fui com tua cara, então eu vou te excomungar. Não, não é isso. É se você for contra a doutrina, algo sério. Então, se Jesus tivesse mais de uma igreja, se eu te excomungasse, aí, não, então eu vou ali para a Assembleia, que lá eu estou em comunhão com a igreja. Não, eu vou lá para a Quadrangular. Não são igreja. Não tenham medo de dizer isso, professor. Hein? Igreja só a católica. Se eu não estiver em comunhão dela, eu posso ir para qualquer uma dessas outras aí. O Universal, etc. Estou fora da comunhão da igreja. Igreja só uma, e a de Jesus, chamada Católica Apostólica Romana. Conhece esta igreja? Hein? Hã? Então, queridos irmãos e irmãs, e a igreja, ela é visível. Sabem por quê? A igreja, ela saiu do corpo de Jesus. Escutem só o que eu vou dizer para vocês. Igreja não é reunião de pessoas. Senão qualquer aglomerado de pessoas basta ter uma Bíblia e falar em nome de Jesus, aquele aglomerado a gente chamaria de igreja. Não, senhor. Igreja não é aglomerado de pessoas. A igreja, nós aqui, não estamos na igreja. Nós somos a igreja. Mas como assim? Nós somos membros do corpo de Cristo. Isso que é a igreja. De onde a igreja saiu? Do peito aberto do Senhor. De onde jorraram sangue e água. Ou seja,
é o próprio Cristo que cria a igreja. E como é que eu sou incrementado à igreja? Como é que eu sou adicionado à igreja? Primeiramente pelo sacramento do batismo. E também pelo sacramento da crisma, que muitos ainda não receberam. O sacramento da crisma significa o quê? A maturidade da vida cristã. O batismo me faz parecer com o nosso Senhor Jesus Cristo. Na carta a Tito é dito que quem é batizado é revestido de Cristo. Eu me torno filho de Deus. Por isso que eu dizia para vocês, nós somos a igreja, mas não porque nós estamos reunidos aqui. Nós somos a igreja porque fomos adicionados ao corpo de Cristo pelo batismo. E somos alimentados pela Eucaristia e nele crescemos pelo sacramento da crisma. Por isso que São Cipriano dizia que a igreja é a reunião, é a unidade do povo reunido no Pai e no Filho e no Espírito Santo. É o povo reunido na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus cria comunidade, sim. Jesus cria uma igreja, sim, foi o que nós escutamos ao final do Evangelho. De novo, eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles. Olha aí como Jesus cria comunidade. E a comunidade dele é a Santa Igreja Católica. Escutem o que eu vou dizer para vocês. Tudo que Jesus fez foi por essa igreja. Ele morreu na cruz pela sua igreja. Como ele mesmo disse, quando eu for crucificado, atrairei todos a mim. O que é isso? É a igreja. Quando eu for elevado, crucificado, atrairei todos a mim. Por isso que a igreja nasce aos pés da cruz no Calvário. Jesus forma uma comunidade e é mais importante rezar em comunidade do que sozinho. Não, eu rezo em casa. Mas Jesus está falando aqui. Se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai. Onde 2, 3 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. No meio do povo que se reúne enquanto povo sacerdotal, povo batizado. Somos a igreja de Deus, queridos irmãos. Aquela oração que fazemos em casa, sozinhos, é um prolongamento da oração que fazemos aqui. E, na verdade, ninguém faz oração sozinho. Toda a oração que eu faço, mesmo fisicamente estando sozinho, eu estou em comunhão com toda a igreja. Nós que estamos aqui, não estamos isolados. Em Goianésia do Pará, será se eu vou encontrar no mapa? Mesmo uma cidade invisível, no mapa mundi, mas nós estamos em comunhão com a Igreja Católica do mundo inteiro, com os cristãos que estão em comunhão com o Santo Padre, o Papa, com os seus bispos, com esses nós estamos em comunhão. Olha como a oração da Igreja Católica tem força. Nós nos reunimos para louvar a Deus, para oferecer o sacrifício, mas não estamos isolados. A oração nos conecta, muito mais do que a internet, com os cristãos do mundo inteiro. A oração é mais forte do que uma internet. E essa não cai, né? A internet da oração não cai, né? Enfim, queridos, que bom saber que invisivelmente laços nos unem com tantos irmãos, porque a igreja de Jesus é uma só, e foi para ela que ele deu o seu divino Espírito. Eu vos darei o Espírito Santo, para vos revelar muito mais, até profecias. Por isso que a igreja crê nas profecias, porque Jesus falou, tenho muito a vos dizer, mas não podeis compreender agora. Mas quando vier o Espírito da verdade,
Ele vos conduzirá ao pleno conhecimento. Por isso que a igreja não pode errar. A igreja é a coluna da verdade porque ela tem o Espírito Santo. Se a igreja fosse minha, se a igreja fosse dos homens, aí ela erraria. Como essas aí, erram para dedéu. Por isso que estão tudo divididas. Mas a igreja santa, una, católica, essa não erra em matéria de fé, doutrina e moral. Se você deseja viver feliz, não deixe de ouvir o que a igreja diz e viva aquilo que a Santa Igreja ensina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.